Olá, bem-vindos a TexTech, podcast da BMS Consultoria Tributária. Eu sou Priscila Otti e hoje nós estamos recebendo aqui uma parceria incrível da Carajás Home Center. Amanda, bem-vinda. Quero saber várias coisas, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, muitas informações legais que eu tenho certeza que a nossa audiência vai curtir muito, principalmente com tudo que você tem para compartilhar. Mas antes, queria te agradecer teu tempo, agradecer por você estar aqui. Queria saber um pouquinho mais da Amanda. Quem é a Amanda? Qual a formação da Amanda? Eu já sei que a Amanda é gerente executiva da Carajás Home Center. Além disso, cuida de relações sindicais, SESMIT, ética. Então, me conta um pouquinho. Quem é a Amanda? O que a Amanda faz? De onde surgiu a Amanda doutora? Conta um pouquinho da tua história. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, o convite dessa família, dessa grande empresa, a consultoria BMS, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, poder trocar um pouco da vivência, da experiência, da nossa trajetória, né? E com isso enriquecer, poder replicar e poder ser um pouquinho de pílula de conhecimento, de inspiração para outros, né? Claro. Quem é a Amanda? Essa é a pergunta do momento. Vamos lá. A Amanda Frazão, como você falou, é uma gerente executiva hoje da empresa Carajás Home Center, uma gerente jurídica com atuação também para a parte de compliance, de canal ético, de relações sindicais, também da segurança e saúde do trabalho, que eu já sei que tem uma interface, tem uma identidade com você. Então, assim... Uma similaridade de carreira. Multifacetário, né? Verdade. E aí também ampliando um pouco para a gente trazer um pouco da governança, dessa parte do compliance, da conformidade legal das normas, da trabalhista, como da LGPD, que hoje é uma realidade, né? É verdade. E trazer nisso também gerar uma segurança e uma balança para a empresa com um pouco de governança, né, nesse nosso projeto. Mas a história e a trajetória da Amanda começou há muito tempo atrás. Amanda, essa história você vai ter que contar, não vai ter jeito. É um pouco inusitada, mas vamos lá. A Amanda cresceu no interior e aquela família tradicional e que queria de toda forma que tivesse um médico na família. E ficou aquilo na minha cabeça, vamos lá, quem sabe vamos ser médica. Mas o meu amor, a minha paixão foi o esporte, foi o vôlei. Então, por 7 anos eu estava na quadra com um monte de homens jogando e eu lá no meio, só levantando bola com a manchete, com 7 anos de idade. E os rapagões lá jogando, atacando. Mas vamos lá, começando na nossa escola, fui para um polo, eu morava no interior, eu fui para um polo, que é a cidade de Guarabira. E lá fiquei até a antiga sétima série. Uhum. Depois fui para a capital, para João Pessoa, e continuei, enveredei para o esporte mesmo. E me tornei uma atleta profissional, que eu representava a escola, que era muito forte, e a seleção paraibana. Com isso, minha vida era dedicada ao esporte, treinando 2 vezes até 3 vezes, viajando bastante em várias competições. Quando chegou o 3º ano, para prestar o antigo vestibular, né, eu fiz o que é isso? Eu não sou superdotada, eu não vou tentar medicina, deixa eu ser mais realista. Vamos na enfermagem. Aí fiz enfermagem na Federal. Fui aprovada, fiz direito também, eu na Unip, fui aprovada, mas eu não queria direito. Aí você ia ser enfermeira e você também ia ser advogada. E aí ficou naquela dúvida. Eu fiz, eu vou para enfermagem porque eu quero medicina. E da enfermagem eu faço um trampolim, eu faço alguma prova e vou e consigo entrar em medicina. Aí deixei, não me inscrevi em direito, continuei, iniciei a faculdade de enfermagem. Quando deu 1 ano, 2 semestres, eu vou dar uma trancada aqui e vou estudar para medicina. E aí, nesses bate-papo, nesses perfis aí de qual é a profissão e algumas palestras, eu me identifiquei com o direito. Eu fiz, é isso que eu quero, eu vou fazer. Uhum. Então, iniciei o curso, eu fiz o vestibular, fui aprovada, iniciei e fiquei concomitantemente fazendo enfermagem e direito. Quando chegou no final, estava lá para apresentar um TCC de enfermagem e o TCC de direito. E minha mãe, minha filha, termine enfermagem. Fui fazer o internato, fui no interior, fui fazer aquela parte de unidade básica de saúde, mas na hora de apresentar, eu com o meu projeto do direito, né,
Mãe, desculpa, mas o que eu quero, a minha profissão, a minha identidade é o direito. O que te brilhou o olho no direito, Amanda? É justamente poder contribuir com o próximo, né? Na defesa dos interesses de tantos princípios, de tantos direitos fundamentais, né? Trazidos, preceituados na Constituição. E a gente sabe que alguns, que eu vou mais na frente falar, que inclusive foi um dos meus suscitados e defendidos arduamente por conta do meu filho, que é o direito à saúde e ao tratamento. A gente vê que aquilo para muitos não representa nada, já para outros é a vida. Sim. E a gente precisa ter pessoas dedicadas, né, pessoas realmente com empatia e entendendo que precisa fazer o diferencial na vida do outro, ser uma balança, né, defender com unhas e dentes, né, aquele interesse, aquele direito daquela pessoa. Então foi isso daí que me saltou os olhos e eu fui e enveredei no curso de Direito. Lá, a gente acostumada também com a parte de estágio, né? Comecei com estágio em alguns escritórios e dentre eles também com atuação na parte administrativa, na parte eleitoral, e foi aí que eu tive a primeira, vamos que dizer, o primeiro contato com a competência de liderança da gestão, que eu fui para um cargo comissionado como coordenadora do Interpa e ficava responsável pelo núcleo jurídico na coordenação dos pareceres. E aí ficava responsável pela equipe e tinha essa competência de direcionar, né, o que era necessário, organizar, trazer as diretrizes. E aí veio o início desse viés e essa identificação para o lado da gestão. Mas depois segui a militância em escritórios, grandes escritórios lá no estado da Paraíba, e foi nesse que aí eu fui arrematada. A paixão foi fulminante, que foi o ramo empresarial. Quando eu comecei a ter a carteira de grandes players do mercado, grandes empresas, e eu defender os interesses daquela empresa, aí eu me vi com um terreno fértil, que era a troca, a imersão com o negócio, conhecer o negócio a fundo, entender os processos, entender a particularidade, a cultura, como era a rotina daquela empresa, e tudo isso fez um diferencial tão grande que eu participei de uma seleção para gerência de uma grande rede de varejo também. E aí iniciei a carreira de gerente jurídica, mas continuei ainda na parte da prestação de serviço com escritórios. E uma dessas grandes empresas, com o trabalho que foi feito diferencial, e viu a redução de passivo e o que representou de economia, eu tive a proposta do acionista, que era, vamos dizer, que o guarda-chuva dele era o jurídico, porque ele é formado, ele é um advogado, mas acionista, sócio da empresa, o Antoine, e ele me chamou para a gente implementar e a gente fazer essa grande mudança de chave da empresa. Aí é o sonho, né? Uma advogada montando uma área jurídica de uma companhia. Acho que isso... Seu olho brilha, a gente estava falando um pouquinho sobre apaixonante, isso, né? Apaixonante. Você vê aquele mundo de oportunidade, de você processualizar, de você criar rotinas, de você criar métodos operacionais, de você não só fazer o contencioso, que eu acho que o contencioso ele é inerente do jurídico, né? Ele tem que ter. Mas o diferencial é você fazer uma atuação preventiva, é você fazer uma atuação consultiva às áreas de negócio, né? Trazendo custo, benefício, risco, mensurando e dando uma oportunidade para os empresários, para os executivos de cada área entender, às vezes assumir alguns riscos, mas vamos dizer que calculados, mensurados, e tentar justamente uma tomada de decisão mais eficiente e que traga uma maior rentabilidade e potencialize o resultado da empresa, sempre trazendo também a segurança jurídica. Quando eu digo sempre, na maioria das vezes a gente traça um cenário mais otimista, mais conservador, com uma segurança jurídica robusta, mas a gente traça um meio termo,
que a gente brinca muito com o acionista dizendo, isso aqui é uma visão empresarial e aqui é a visão jurídica. A gente tem que encontrar o meu termo disso daí. Exatamente. E a gente sempre traz a luz, coloca na mesa para a gente tomar essa decisão compartilhada. Exato. Algumas vezes o risco calculado, mais um risco remoto, né? E algumas vezes até um risco um pouquinho mais dependendo da condição que a empresa está, você precisa seguir nele. A gente precisa, né? A gente não vai gerar entraves, né? Diante da possibilidade de rentabilidade, de crescimento e do que aquilo ali vai representar aquela tomada de decisão, principalmente na implementação de uma nova solução, de um novo produto, né? De uma nova atuação. Você falando assim, né? E a gente precisa muito desse jurídico que tem uma visão mais estratégica. Acho que toda a área que está conectada 100% com o teu negócio, ela tem um poder de estratégia, né, muito importante para o atingimento do resultado do negócio. Então, quando você olha o seu jurídico, que você sabe o que você tem de básico, que faz a área rodar, mas você também tem a visão e a percepção do que mais é importante ser feito, né? Então essas conversas de, olha, essa visão empresarial, essa visão jurídica, vamos convergir aqui, porque é melhor para todo mundo e tentar minimizar o risco. Acho que isso é um olhar fantástico. Mas fala um pouco da Carajás, para as pessoas poderem conhecer. A Carajás é uma empresa muito grande em Alagoas, e a paraibana saiu de lá para ir para Alagoas. Como é que foi essa mudança? E ainda estamos dentro da tua história. A gente está conectando aqui a Carajás com a história da Amanda, então vamos lá. Vamos lá. A Carajás, ela é uma empresa genuinamente alagoana, né? Uma empresa familiar, constituída, vamos dizer, ela tem um marco anterior com o patriarca, com o ramo de madeireira, mas aí se viu de referência, de modelo, de, vamos dizer, de uma inspiração para os filhos, que são 4 filhos, e que dali, vendo todo o trabalho árduo e todo o crescimento, o potencial que o pai trouxe, né, de dedicação para o mundo empresarial, para de uma bodeguinha, a gente lá chama assim, às vezes, bodega, e daquilo dali se tornar um negócio. Os meninos acharam isso inspirador. Exatamente. Iniciaram uma outra modelagem, que foi a Carajás Material de Construção. E da Carajás Material de Construção, com a atuação dos 4 filhos, pioneiro foi o Abílio, depois veio o Alexandre, o Alex e o Antoine. Eles começaram com a primeira loja lá em Maceió, aí veio a segunda em Maceió, depois veio uma em Arapiraca, que é o interior de Alagoas. E quando a gente viu o tamanho da operação, desculpa, eu já coloquei, a gente viu, eu não estava na empresa nessa época, mas eu me sinto tão pertencente. A gente se sente parte de tudo. E quando a gente faz parte de um desenvolvimento, de uma mudança, aí impregna, né? Quando o propósito faz sentido pra gente, parece que a gente estava desde os primeiros passos, né? A gente lá tem um costume de chamar, que é o sangue verde e laranja, né? Que é a identificação, são as cores da empresa. E quando viu o tamanho da operação, então ela passou de uma loja de material de construção para um home center, né? E disso daí foi expandindo, foi para o estado da Paraíba, que foi aí que conheceu a Amanda, quando foi para o estado da Paraíba, para a cidade de João Pessoa, caiu em um escritório para fazer assessoria jurídica da empresa, e quem lá estava era a Amanda. E nisso daí, quem foi direcionada para a atuação da carteira? A Amanda. E aí a gente fez um trabalho, né? Eu digo que em 4 mãos, porque o acionista, que como ele era advogado, ele tinha um interesse muito grande, ele sabia do impacto que o jurídico pode trazer, né, dentro de um negócio, e a gente sempre ia trocando. E aí ele viu justamente essa pegada, esse olhar, esse diferencial. E aí eu já estava numa gestão de uma empresa de varejo, e foi quando
ele chamou para iniciar, né, e constituir de fato a atuação, a implementação de um jurídico dentro da organização. Mas voltando, a Carajás foi expandindo, foi para o estado da Paraíba, foi para o estado do Rio Grande do Norte, o estado do Ceará e por último agora do Piauí. A gente tem 13 unidades de negócios. Hoje a gente é o 6º no ranking nacional de empresas de material de construção, que é a revista Anamaco. Enorme. Quantos colaboradores tem hoje a Carajás? 3 mil colaboradores. E a gente diz que a gente tem tudo para construir, reformar e decorar. Então vai de utilidades, vai de acabamento, vai de piso, vai de eletrodoméstico. Resumindo, a pessoa que tem uma ideia de uma casa, ela chega do primeiro parafuso até o último item de decoração, ela encontra na Carajás. Isso é muito bom. Ela encontra. E a Carajás, ela está vindo, trazendo, né, essa inovação, esse crescimento, esse profissionalismo, né? E aí entra em várias áreas. Desde de cliente, relacionamento com o cliente, para a experiência da jornada do cliente. Para trazer essa experiência da jornada do cliente, a gente está inovando com a área específica, interna mesmo, de desenvolvimento. Legal. Então vamos agora fazer um corte aqui, né? Vamos segurar um pouquinho a história da Amanda com a Carajás, depois a gente volta nela. E agora vamos falar dessa nova caminhada aqui da Carajás, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, você estava falando sobre todo o processo de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento de pessoas, que vocês criaram labs, que você tinha uma tarefa para falar sobre ele hoje, inclusive. Isso. Conta um pouquinho pra gente, o que vocês estão inovando por lá. É o nosso filho, e com muito carinho, é realmente um desenvolvimento interno, né, da nossa área de tecnologia, e trazendo várias inovações, soluções, aplicativos, para a gente poder apresentar um diferencial para o nosso cliente. Para o nicho de vocês, exclusivamente, nicho, né? Isso. 2 produtos que se destacaram muito é a questão do self-checkout, que é o Totem, que a gente tem uma agilidade no atendimento, que o próprio cliente ele pode finalizar a compra dele através desses Totem. Eles não precisam passar e enfrentar filas, né? Há uma agilidade, há uma comodidade, e também através do sistema de pagamento móvel, que é através de um celular, tablet, de um celular, um aplicativo, a gente faz todo o processo de venda, desde o orçamento, desde a busca do produto para saber a questão do estoque, a questão de imagem para desconto. Então tudo isso é finalizado de uma forma muito, vamos dizer, ágil, cômoda, e tornando mais um canal muito facilitador essa também, jornada, né, do cliente, muito facilitador. Você transforma aí a experiência do teu cliente de uma forma diferente, você traz uma agilidade para ele. Se de repente ele pode, da casa dele, ele consegue fazer a separação dos itens, e ele chega lá, tenta negociar alguma coisa diferente de prazo de entrega, até ele mesmo já resolve lá no próprio Totem, já finaliza a compra, já sai, já leva o produto. Se ele quiser retira depois, vai no retira depois. Se ele quiser entrega a domicílio. Então isso facilita muito a jornada do nosso cliente, né? Que é o mais importante, a gente trazer uma agilidade, trazer uma satisfação e que seja, vamos dizer, prazerosa para ele. Transformar essa experiência. Né? E uma outra também que a gente está fazendo de inovação é o investimento no desenvolvimento do nosso capital humano, né? Que aí entra mais a parte de gente de gestão, mas a gente está inovando com a Unicarajás, que é a Universidade Corporativa, e através dela a gente está capacitando nossos colaboradores. Existem alguns programas para base, para liderança intermediária, para uma liderança maior, vamos dizer, de cursos de formação, e para a gente fomentar, para a gente também, vamos dizer que, não só valorizar, mas reter, né, esse profissional. A gente estava falando um pouco disso, né, da responsabilidade social, aí a gente acaba entrando em ESG de qualquer maneira, mas antes de existir a sigla ESG, acho que as empresas tinham uma percepção muito importante, um olhar muito cuidadoso sobre a responsabilidade dela em algumas regiões do país. Vocês estão numa região Nordeste, que é uma região muito carente,
né? E carente, eu digo assim, de formação, né? Mas assim, também tem as escolas públicas. A gente, às vezes eu tô vendo TV e eu tô observando as pessoas que ganharam campeonatos de matemática, que estão fora, que estão na NASA e tal, e que vieram de lá, né? Então eu acho que esse trabalho que vocês acabam fomentando na região de desenvolver pessoas, colaboradores, e aí esse colaborador chega na casa dele e fala que ele está passando por esse processo, estimula o filho também a querer aprender. Então é um ciclo muito virtuoso que vocês acabam fazendo. Quando você trabalha, uma osmose. Você acaba olhando para o seu colaborador, mas você acaba também, de uma certa maneira, movimentando toda uma cidade, uma região onde vocês estão situados, né? Me fala um pouco como funciona a Unicarajás, qual é o foco principal ali de desenvolvimento. Óbvio, você tem cursos, eu acredito, específicos voltados para o negócio de vocês, mas qual que é o principal objetivo da universidade? Então, o principal objetivo justamente é oportunizar conhecimento, e aí também dar condições de uma trilha de carreira para os nossos colaboradores. A gente realmente disponibiliza cursos de trilha, mesmo de cargos, são cursos obrigatórios para cada área. A gente disponibiliza alguns cursos direcionados para a gestão. Tem um dos cursos que é de atuação do próprio varejo, né, do próprio segmento. Qual é o nosso objetivo maior? É de fato, vamos dizer, motivar e tirar do nosso colaborador também que não é só a empresa que deve apostar nele, não é só a empresa que deve investir nesse capital humano. Eles precisam também, né, fazer a parte deles, se identificar, terem esse engajamento. Do colaborador, a carreira do colaborador. Então eles também precisam, e a gente nota que até temas de outros podcasts é a questão de gerações, que a gente vê muita diferença, né, sobre propósito, como eles enxergam, né, essa valor, esse elo que se cria ou não com a empresa e com a carreira, com o que você vai entregando naquele local, naquele teu ambiente de trabalho. Para muitos é algo volátil, eu entreguei aqui, posso ir para um outro, eu acho que dificilmente a gente eu construir, né? Acho que dificilmente a gente estava comentando sobre isso, dificilmente a gente vai ver pessoas das novas gerações ficando 30 anos numa empresa, como a gente tem alguns históricos de conhecidos nossos, né? Enfim. Porque é tão gratificante você fazer parte de uma transformação, de uma mudança, de um crescimento, de uma, vamos dizer, romper paradigmas, né? Sair de um marco para o outro, e você saber que passou por todas aquelas dificuldades, saiu com vários aprendizados, saiu fortalecido, e tem cada vez mais um intuito de inovar e de dissipar essa experiência e fazer com que outros também tenham essa mesma motivação, esse mesmo engajamento, entendam que eles também são, vamos dizer, que fator propulsor para o crescimento da empresa e deles, né? Exato, e que eles entendam que eles podem também utilizar todo o conhecimento que eles têm para qualquer empresa que eles estiverem também depois, né? Esse conhecimento, ele é muito cíclico e é muito bom você poder compartilhar conhecimento. Você que está junto nesse projeto, né, de desenvolvimento, e ele brilha o olho, né? De novo, ele brilha teu olho quando você fala desse projeto, você fica emocionada, porque acho que desenvolver pessoas é a parte fundamental de um líder, mas também a gente tem que fazer isso enquanto pessoas, né? Isso. E aí, voltando para a pessoa, Amanda, eu quero que você conte um pouquinho daquela história que você contou pra gente aqui. A Amanda foi para Carajás e a Amanda passou por um momento muito delicado da vida e recebeu um grande presente também. Presente do Papai do Céu. Que virou uma missão de vida. Uma missão de vida, né? E a maior dádiva que eu pude receber, né? E foi um termo de compromisso, de confiança. Que, você pode, eu estou te dando a melhor oportunidade, que eu sempre pedia. Eu dizia, o que é que eu quero? Quero ser melhor, quero ter oportunidade de evolução espiritual, quero ser uma pessoa melhor.
Aí ele me deu a melhor oportunidade, que foi ser mãe. Mas antes de falar essa de ser mãe, eu estava, como você falou, eu sou da Paraíba, eu sou de João Pessoa, eu era a única gerente corporativa que não ficava na matriz, que é em Maceió. Aí foi quando os acionistas disseram, opa, a gente precisa e quer você aqui junto, como staff aqui da diretoria, dando um apoio maior, até mesmo na parte do departamento pessoal. Foi uma época que eu também dei um apoio ao acionista lá, que ele estava como diretor de RH e departamento pessoal. E aí eu me mudei, fui para Maceió em 2018. Pouco tempo dessa mudança, às vezes a gente não entende o propósito de Deus e a gente se revela um pouco resistente para algumas mudanças, e foi assim que aconteceu comigo. Eu entendia que minha mudança era apenas profissional, que Maceió era apenas o meu local de crescimento profissional, mas que minha vida continuava em João Pessoa. Eu passava a semana lá, quando chegava na sexta-feira, ledo engano, tinha que ir para minha cidade, tinha que ir para minha vida. Jogava vôlei, já chegava direto para um treino, já saía, passava o final de semana com amigos. O vôlei continuou parte da sua vida. O vôlei continuou parte da minha vida, né? Eu fui resgatado com o que a gente chama de master, não vamos entregar a idade, mas eu vou dizer que não é mais um profissional, sim o master. E eu fui naquela resistência, tá, vamos, mudança, é a minha oportunidade de crescimento, de trajetória, é o meu objetivo. Eu sou muito focada e destemida e coloquei realmente minha carreira profissional como um foco, como algo a ser perseguido e ser alcançado, tanto como um objetivo, um desafio pessoal, mas também para ser referência para outros, principalmente no Nordeste, que ainda é um pouco carente desse papel da atuação da mulher no mercado de trabalho, em cargos de gestão, em cargos executivos. E eu trouxe para mim esse desafio, né, dizer que a teoria ela poderia ser colocada em prova na prática, com muito esforço, com muita dedicação, com muita resiliência, principalmente no mundo corporativo, que se a gente não for assim, ele nos engole, né? Eu digo que é um coliseu diário. Você entra numa guerra, numa luta todos os dias, matando um leão, e a gente precisa realmente ser focada, destemida, né, para continuar com o nosso propósito. E aí, fazendo essa mudança, eu tive um pouquinho de resistência e fiquei nessa Maceió, indo para João Pessoa. E no final de semana desse, retornando para Maceió, saía sempre de madrugada para já estar logo no início. A gente estava passando por uma reforma na BR, e aí fui surpreendida com um caminhão na contramão, quando eu fiz uma curva, e ele estava vindo em minha direção. Não vou lhe dizer que eu consegui tirar, foi Deus, foi uma questão de instantes. Eu falo que foi 5 segundos, porque havia 3 pessoas no carro, eu e mais 2 amigas. Foi um acidente bem sério, bem sério, né? Sobrevivemos eu e uma amiga, infelizmente uma outra faleceu. E a que sobreviveu, ela fala que não escutou eu terminar a frase, porque na minha cabeça eu tinha dito, meu Deus, quando eu vi aquele tamanho vindo na minha frente. Mas ela disse que eu não terminei, eu só fiz para você ver como é rápido. É verdade. Só acordei porque apaguei com o carro já depois que parou de capotar, e todo mundo vindo para o socorro. É um momento de muita tensão, é um momento de negação, que você está ali, e você de muito sofrimento também, né? Você estava com suas amigas ali e tal. Mas é uma negação, inclusive, do que está acontecendo, porque eu conseguia ter alcance do que tinha acontecido, via do lado, mas eu negava o que estava acontecendo, né? Que seria o falecimento da minha amiga. Mas aí fomos socorridas, eu até hoje, quer dizer, eu sei que eu consegui sobreviver desse acidente, que foi para essa missão que Deus me deu, de ser mãe depois de uma criança linda, especial. E eu não acreditava, todo mundo pedia para eu me tocar e eu não tinha nada. E estava tudo bem. Eu estava ilesa, estava tudo bem.
Só tive realmente uma síndrome do pânico. Natural. Eu fiquei um pouco em choque, achando que não estava conseguindo respirar, mas foram feitos os exames, não tive nada. Foi muito mais uma questão de vamos dizer, um trauma pós-traumático que o psicólogo mesmo fala. A gente tem um período Sim. de passar por ele, e ficou todo mundo muito apreensivo, porque achou que não seria fácil eu readaptar, eu continuar. Eu tinha feito a mudança há pouco tempo, até pensaram que eu ia retornar, né, para minha cidade de origem, mas não, eu não... Continua seguindo em frente. Continuei seguindo em frente. Tá certíssimo. Eu entendo que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Tem uma finalidade, e você precisa sair cada vez mais forte dele, saber absorver e sempre tentar tirar o lado bom daquilo dali. Até diante de uma tragédia, a gente tentar tirar o lado bom daquilo dali. Exato. Poucos meses depois, veio o lado maravilhoso. Chegou o presente. Chegou o presente. Nem imaginava. Eu acho muito legal, assim, Amanda, esse canal, né, da BMS. Normalmente a gente acaba utilizando ele para falar sobre questões tributárias, questões de legislação. A BMS agora também está entrando numa empreitada agora de ter um sistema voltado para recursos humanos, então a gente acaba trazendo muitos temas para a gente poder discutir sobre isso. Mas o que eu acho muito bacana quando a gente tem esses papos mais informais, que é as histórias das pessoas, né? E a gente está falando aqui para N pessoas. Então, quanto essa história não vai impactar positivamente tantas outras pessoas desse presente que você recebeu? História de vida, história real, né? Exatamente, a vida como ela é. A vida como ela é, não é ficção, não é novela, é a vida como ela é. E como a gente leva, tudo depende de como a gente enxerga, né? Então, me vi numa relação que só, com todo respeito, entendo que teve um propósito, que o propósito foi trazer o meu filho, e 6 meses depois, eu acho, me descobri, né, me vi grávida, e naquela loucura que era a minha vida profissional, de correria, de um estado para outro, e além dos outros estados que eu também fazia uma atuação em loco nas unidades. A gente tem essa pegada, como eu falei, do preventivo, do jurídico, e naquela época eu caí em campo, né? Eu realmente fazia, eu tinha uma imersão e um contato direto com o gerente geral, com os gerentes de administrativa à época, que hoje é gerente de relacionamento, fazia ferramentas de checklist, fazia treinamentos, workshop, então viajava a Campina Grande, João Pessoa, Natal, Fortaleza, e viajava de carro, grávida, à noite. Corajosa. Eu lembro já com 8 meses, já perto já de me afastar, fazendo o último workshop lá em Natal. E tive problema, eu saí de 9 horas da noite. Foi só nesse dia eu pensei, eu fiz, meu Deus, tu é louca. Sozinha no carro, na estrada, 9 horas da noite, vai acontecer alguma coisa. Mas não, Deus estava sempre na frente. Exatamente. Trabalhei até o último dia. Engraçado, o presidente ligou para mim, eu acho que 1 hora antes de eu ir na clínica, ele ligou para mim. E aí, vai quando? Eu fiz, tô indo agora. Aí ele fez, então resolve essa bronca pra mim que você já vai preparada com todo o gás já pra ter Gael. Eu, tá certo. Terminei, fechei, fui pra clínica e fiquei lá. Ótimo. Aí veio o Gael e veio a maior experiência da vida. Nasce uma criança, nasce uma mãe. E que ninguém ensina, no final das contas, a gente aprende na raça. Eu escutava, no chá de bebê, eu escutava as amigas, e a Amanda sempre focada na carreira, na profissão dela, não via a Amanda mãe. Como é que vai ser? É só escutei depois, meu Deus, como realmente nasce um filho, nasce uma mãe. E Gael veio com uma força... não só com a força de filho, que o filho já muda naturalmente, mas ele veio com uma força ainda mais especial, né? Uma força mais especial. Isso, ele faz parte do espectro do autismo, né? Ele é autista. Com 1 ano, no aniversário de 1 ano, eu lembro minha mãe falando, minha filha, veja com a pediatra quando é que começa a falar,
qual é a idadezinha, para ver quando é que Gael vai soltar as primeiras palavrinhas e tal. Não, mãe, vou ver. Fui na pediatra, ela... Amanda, quando você chama ele olha para você, ele entende, ele acompanha? Sim. E ele fazia isso. Não, então não se preocupe não. A fala, ela vem até 3 anos, e aí tem um pouquinho de, vamos dizer, de algumas particularidades, algumas nuances, mas o importante é saber se ele entende, se ele percebe você, quando você chama, ele te atende. Isso ele fazia, foi isso até que me chamou um pouco a atenção. Mas continuou alguma coisa de mãe, alguma coisa dentro de mim que eu fazia, meu Deus, tem alguma coisa. E eu cheguei a comentar com os amigos mais próximos, com uma amiga, e dizia, Iga, tem alguma coisa, eu acho que Iga é muito focado. Não, eu não vejo nada, então eu acho até interessante, ela é uma criança focada. Tá. E numa bela conversa com o acionista, com o Tuano e com o Tuca, um bate-papo profissional, mas que aí virou também um pouco que ele perguntou, né, como é que tá o Gael, tá grande, já tá falando. E aí do nada eu falei, não, ele não tá falando não, mas ele é muito focado, que não tinha nenhum para que essa resposta. Quando eu falei essa resposta, ele fez, você já viu se ele estaria dentro daquele espectro? Já ouviu falar? Que espectro? Não, que hoje a gente está tendo uma dificuldade de interação social de algumas crianças. Aí o autismo? Aí ele fez, Eu saí da sala dele, fui direto olhar, entender, pesquisar o autismo. Quando eu olhei dos 10 sinais, eu olhei lá, meu chão saiu, se abriu. O desconhecido, ele traz esse medo natural, né? O desconhecido, inclusive, por falta de informação, que não faz parte do mundo. Apesar de hoje estar... Muito mais comum divulgado. Há 4 anos atrás, o Gael já está com 5 anos, foi 4 anos atrás, mas eu vejo que a cada ano está muito... Está muito difundido, está muito em alta, e é impressionante como em cada lugar tem um caso. Na família, no amigo, nos agregados. É impressionante como hoje está, assim, como tem casos que eu acho que estudos ainda vão trazer, alguns fatores que estão contribuindo com isso. Mas uma sugestão que eu dou se dê a oportunidade do chão se abrir, é normal, é natural. Você é humana porque você se depara com algo que você não esperava. Porque você é criada com um padrão. E o que foge do padrão, ainda mais se você não tem conhecimento, assusta. Então, se dê só essa oportunidade, mas não dê muito tempo não, para isso não. Aí. É só o tempo do estralar dedos. E depois diga que missão, que papel eu tenho e o que tanto eu tenho a contribuir e a evoluir para poder estar pareado a tão grandioso, tão autêntico, tão cativante, tão genuíno que é uma criança especial. É algo, como é que eu posso dizer, é algo indescritível, essa experiência, essa vivência. Eu digo que, com certeza, eu aprendo muito mais do que ele. Eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra mulher, eu sou um outro ser humano, em tudo, em propósito de vida. Então, alinhei muito isso até meu profissional, que entendendo como para tudo é necessário o propósito. E aí, assim, né? E aí eu tenho que fazer essa pergunta para você, não tem jeito. Como é que você, depois que você recebeu, né, esse diagnóstico, e aí a gente conversou um pouquinho, não vamos nos prender em diagnósticos, né? Não. Porque acho que cada caso, é um modelo, é uma forma de lidar e de tratar. Como é que você trouxe isso para a tua rotina, né? Assim, para o teu profissional. Como é que você, se isso teve algum impacto, se dentro, por exemplo, da Unicarajás, tem algo direcionado para esse tipo de formação, porque eu tenho certeza que existem colaboradores dentro da Carajás que possam ter essa mesma condição, porque a gente fala muito de SD, né?
E como as empresas estão preparadas para também, porque essa questão do autismo, né, das crianças especiais, e você tem outros tipos de condições também aí, como é que as pessoas lidam? E eu acho que a gente precisa também falar sobre isso, né, ter rodas de conversa, ter papos mesmo com os colaboradores sobre esses temas. Não só os temas que estão mais na mídia. Eu não sei se vocês, eu te peguei de surpresa aqui, não sei se vocês estão preparados, se vocês estão trabalhando nesse sentido. Primeiro eu vou te falar da minha reação, de como eu lidei com tudo isso, com muita naturalidade. Né? A gente deve aceitar e assumir aquilo dali como um novo desafio. Estava aprendendo também, né? Não só novo, maior. Né? Porque nada se iguala a você querer o bem-estar, a saúde e a felicidade do seu filho. Então, move montanhas. Então, é um desconhecido, você vai tentando se dar ao máximo e se equilibrar os pratos, porque você continua sendo profissional, você continua precisando fazer o teu diferencial, solidificar profissionalmente, porque aquilo dali é um pilar na sua vida, que daquilo dali você vai também estar como pilar, como amando a pessoa, como mãe, para poder oferecer e dar o melhor para o meu filho. Então, você tem que saber, você tem que ir equilibrando tudo. Não deve se cobrar muito, porque somos humanos, né? O importante é nosso íntimo, é a nossa intenção de querer e saber que genuinamente a gente quer fazer o melhor. Mas sabemos que nunca vamos alcançar sempre a maestria, mas se dispondo a fazer o melhor, isso é o que importa. E a gente vai adequando a nossa rotina, a nossa logística, é um desafio gigantesco. Sim. No meu caso, eu não tenho rede de apoio, porque minha família está em outro estado, mas eu também tenho um anjo, que é a pessoa que está comigo desde o mês de idade do meu filho, e ela me ajuda demais, ela é minha extensão, ela é minha rede de apoio, mas aí a gente iniciou todas as terapias, fui para o profissional, falo para todos que estejam aqui nos ouvindo, nos vendo, e que tenha, né, esse caso na família, em amigos, repassem, falem sobre o tema, leiam sobre o assunto, esclareçam, e motivem, né, as pessoas a procurarem, a ajudarem, porque é uma condição que você precisa de fato estimular para garantir que deve-se no desenvolvimento não prejudique e não tire a oportunidade daquela criança, né, a ter uma vida independente, a ter uma vida autônoma, pode ter até uma vida com suas particularidades, que todos nós, inclusive até típicos, temos nossas particularidades, nosso jeito de ser. Sim. E a criança atípica da mesma forma. Ele tem cada um, por isso que a gente fala espectro, ele tem uma condição, ele tem uma forma, mas é você garantir através das terapias, e a gente tem isso já evidenciado pela ciência, tem a ABA e tem inúmeras outras terapias, como psicomotricidade, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a musicoterapia, então são várias, são muitos a terapia ocupacional, são várias intervenções multidisciplinares que vai atuando na criança de forma holística, na parte cognitiva, na parte motora, na parte de comunicação. Ela precisa de inúmeras habilidades, competências primárias para poder conseguir se tornar verbal, que a gente chama comunicação. E isso, quando aconteceu com o meu, eu acho que foi um momento de maior felicidade. Amanda, quando e você trouxe a primeira palavrinha. Imagino a alegria que você ficou. E você compartilhou um negócio aqui com a gente também, que essa pessoa que você estava conversando no trabalho falou assim, aqui minha esposa fala que eu também tenho, né? E você vê que isso não significa uma restrição de vida e de carreira, né? Então, acho que quando você traz, a gente precisa trazer essas informações e você leva isso para você como um aprendizado e que você quer falar bastante sobre isso, é muito legal porque acalmem os corações, né?
Existe sim uma vida adiante. Sim. Só precisa ter os cuidados ali na base para que essa vida de fato siga naturalmente. Essa pessoa que falou para você, ela é casada, é dona de empresa, então assim, existe um futuro brilhante pela frente. Isso é esta condição, assim como qualquer outra, ela não é restritiva, obviamente guardadas as devidas proporções e níveis, né? Existe. Mas ela não é restritiva. A gente só precisa dar a oportunidade, dar a condição de desenvolvimento. Exatamente. Então, por isso que eu falo que eu acho que no início a gente tem que se dar o direito de absorver o impacto, mas muito rapidamente fazer a virada de chave. Exatamente. E se engajar e não negar e fazer de tudo para dar todas as condições para o desenvolvimento do seu filho. Exato. Porque é ali, mesmo com o coraçãozinho apertadinho, que você quer super proteger, que você acha que não tem a percepção total do risco, que ali vai se machucar, que olha atento, que não se acalma em nenhum momento. Mas sabia, eu estava vendo uma entrevista um dia desse que teve as Paralimpíadas e eu vi uma mãe dizendo, e realmente, na verdade, o meu ainda está com 5 anos, mas eu já fico pensando a longo prazo, eles vão fazer a própria história deles, eles vão, se a gente der condições, tá preparado para a vida. Na verdade, eu acho que é a mãe que não está preparada. Né? É igual a história que você levar o filho na escola, a mãe fica lá morrendo, chorando, e o filho, tchau, já tô indo, e entra. Quem sofre é a mãe. E assim é na vida, até quando a gente fala quando o filho sai de casa e a mãe fica, tô sofrendo da síndrome do ninho vazio, né? Essas mães também vão passar por isso. Essas crianças, elas vão crescer, elas vão amadurecer, vão encontrar os seus pares, vão fazer as suas vidas, né? Isso, o papel de pai, mãe, né, é muito importante para você poder direcionar. Acho que esse é se a gente podia deixar um recado, acho que esse é um recado fundamental. Isso, e não limitem, não tenha medo de exclusão, de discriminação, isso é uma questão de conceito, de princípios, isso não é só com o atípico, e a gente precisa tratar isso com a maior serenidade possível, enfrentar isso de cara limpa, não se intimidar com algumas situações que possa ser que a gente passe, mas olhar o que mais importa. Exatamente. Que é a felicidade, que é dar condições, que é ver o teu filho feliz, alegre, tendo condição. Se tem alguma... Que é o que importa. Nenhum vai ser igual ao outro. Se tem um pouco de limitação. Agora, torce, comemora as evoluções, comemora o jeitinho dele, tudo que ele consegue alcançar, tudo que ele consegue entregar. Então, tenha coragem. Tenha coragem e também não se vitimize e continue a sua vida, porque você continua mãe, mas continua pessoa, continua profissional, né? E precisa atuar em todos esses flancos para poder ser uma pessoa com a satisfação, com o senso de dever cumprido, né? E a gente precisa estar bem até para estar bem para os nossos filhos. Mas você falou, eu acho que eu peguei de surpresa, não sei se é a empresa... Não, a gente tem uma atuação, a gente tem um programa de integridade e compliance, e nesse programa a gente tem algumas pílulas de conhecimento e de vários temas e também de workshop, e um deles, até o que hoje a gente faz a campanha Sério Não Ter Vez, e a temática desse ano, que a gente está iniciando a campanha, que todo ano a gente faz um momento de imersão. O tema desse ano para o nosso workshop, que a gente sempre chama alguma figura, né? Poder Judiciário, um procurador, um desembargador. Esse ano vai ser perspectiva de gênero, né, com a questão do direito à igualdade e à inclusão. E essa inclusão de diversidade, de gênero, né, de portadores de necessidade. Então a gente precisa, né, esclarecer, a gente precisa falar sobre o tema. Amanda, obrigada pela participação, obrigada a vocês pela audiência e até o próximo episódio.